Maria Cristina Martins Alvarenga é enfermeira e escritora de São José dos Campos. Com mais de 40 anos de carreira na área da saúde, atualmente é coordenadora de imunização no município. É mestre em ciências pela Unifesp e especialista em imunização. Como forma de compartilhar seus conhecimentos, escreveu nos anos de 2015 e 2017 as obras Sala de Vacinação e Como Criar Filhos Sem Medos. Maria Cristina Martins Alvarenga é a convidada de hoje do Cultura e Saber. Cris, tantos anos, de experiência que você tem na área de saúde, começando com a assistência ali nos postos de saúde e hoje chegando à coordenação de imunização, né? Isso. Por que você decidiu ser escritora? Então, meu primeiro livro eu escrevi em 2015, o segundo acho que foi 2017. O tempo passa, a gente acaba esquecendo. Porque eu acho que assim, eu tinha acumulei tanta informação e eu quis compartilhar. Tanto é que o meu primeiro livro, ele fala assim de como você ter um filho e não passar esse medo de vacina para a criança, que eu acho super importante. As pessoas na minha época, ameaçavam os filhos com vacina ou com injeção. Olha, se você não se comportar, eu vou te dar uma injeção. Aquela moça de branco vai te dar uma injeção. E na verdade a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode passar medo, porque o medo é imposto para nós. A gente nasce sem medo nenhum. E daí, à medida que você vai crescendo, você vai adquirindo medo. Então a gente tem que ensinar para o filho. Vai doer um pouquinho, vai ter uma picadinha, tal, mas é importante você se vacinar porque é a forma de proteger. Principalmente nesse momento pós-pandemia, que a gente passou nos anos de 2020, 2021, que foram os anos mais críticos, a gente percebeu a importância da vacinação. Nossa, assim, eu sempre falo assim, qualquer lugar que eu falo, aula que eu vou dar, eu falo assim, água potável, saneamento básico, uma boa alimentação, atividade física, a prática de exercício físico e a vacinação são coisas importantes no mundo atual que a gente vê, não dá para fugir. Se assim, vacina protege 100%, você me pergunta? Não, nenhuma vacina protege 100%, mas contra as formas graves da doença, adoecimento, internação e óbito, nossa, isso a gente ficou muito claro com a vacinação de Covid. Como depois que a vacina entrou, como diminuiu a questão dos óbitos e como as pessoas pararam de ter internação, óbito por internação, no hospital. Nas suas vivências médicas, você vivenciou algum fato, alguma ocasião que te marcou até para surgir a ideia de criar os livros? Então, quando a gente trabalha com vacina, na minha área que eu sou enfermeira, você vê que as pessoas têm medo, às vezes as pessoas não sabem como lidar no momento que você está na sala de vacina, como você se comportar mediante aquela pessoa. Às vezes você tem uma situação, um paciente especial, que você precisa ter um cuidado maior em relação a esse acolhimento para essa pessoa, Eu sempre falo, você vai dar uma orientação de vacina, seja no serviço público ou privado, você tem que olhar no olho da pessoa, conversar para a pessoa, mostrar empatia para ela acreditar naquilo que você está falando, nos benefícios da vacina. Foi isso que me levou a escrever os livros. Eu acho que assim a gente tem que se colocar no lugar, porque as pessoas têm medo, A gente percebe quando a gente trabalha com adolescente, HPV não querem tomar vacina, não querem tomar vacina meningo ACWY, e a vacina da dengue agora que está disponível, está baixa em todo o Brasil, para adolescente de 10 a 14 anos. E a dengue o quê? Está sumindo. E se o público-alvo foi escolhido para o Ministério da Saúde para a gente estar vacinando, é importante a gente ter essa cobertura. E a gente só não tem dengue quando a gente vai ver esse reflexo com a vacina de dengue muito para frente, Mas assim, eu tenho que ter altas coberturas para mim não ter doença. E agora nesse momento do ano passado para esse ano, que a dengue teve o seu contingente de casos, Inclusive recentemente, agora esse mês, o Instituto Butantan está criando, a nova vacina, a Butantan DV, para amenizar, para imunizar os casos de dengue, Então, a gente vai estar disponível no serviço público, acredito que 2 vacinas, Essa que a gente está falando agora, a dengue, a gente faz com 2 doses, intervalo de 3 meses, Para você ser imunizado, você precisa completar o esquema. Não adianta tomar uma dose que você não está imunizado. E lembrar que tanto essa como a vacina do Butantan protege DEM 1, DEM 2, DEM 3 e DEM 4.
Porque o fato de você ter dengue, você não fica protegido das outras formas. Eu tive dengue há muito tempo atrás e na época eu resolvi tomar a vacina que estava disponível no mercado. Eu tomei aquela vacina, acho que eram 3 doses, se eu não me engano. Então, o risco de eu ter dengue existe, mas se eu tiver, vai ser uma forma meio mais branda da doença. Porque eu não lembro qual se foi o DEM 1 ou DEM 2 na época, eu estou protegida contra os outros vírus. Falamos um pouquinho sobre saúde, sobre a importância, né, da vacinação, mas vamos às obras. Queria que você apresentasse, então, uma em cada, né, cada uma, o que elas falam, sinopse, o que você traz nesses livros? Então, esse aqui foi meu primeiro livro, né? É o que a gente fala que tem um carinho especial. Esse realmente fala da importância de você se vacinar. Ele fala do calendário, das formas como assim, pais, é um guia para mães, pais, cuidadores e profissionais da sala de vacina. Se sempre comportar mediante um caso diferente ou um caso mais grave em relação a isso, ou mesmo na sua rotina diária, qual é esse tipo de comportamento que eu tenho? Porque o importante, Nath, quando a gente trabalha com vacina, eu falo, olha, Nath, você está com tal idade, é importante você tomar uma vacina dupla adulto, que de difteria e tétano, sarampo, cachumba e rubéola, ela serve para proteger essa doença, eu vou fazer no seu deltoide, vou explicar se tiver um evento adverso, o que você vai fazer. E esse outro aqui, sala de vacinação, é específico para os profissionais da sala de vacinação. É como que você monta, o que você precisa, como que você tem uma câmara de vacina, qual o intervalo que tem como você vai distribuir essas vacinas na geladeira, se eu posso deixar todas as vacinas acumuladas. Então vai ensinar todo o processo de montagem da sala, da maca, a mobília, até algumas técnicas de vacinação. Então foi por isso, esse eu fiz mais especial para os profissionais da sala de vacina. É um guia, então? É um guia. Os dois são um guia para isso. Né? E o outro a gente classifica mais para as famílias, né? Isso, família e profissional. A gente tem que lembrar sempre que vacina é dinâmico, muda muito. E tem algumas informações, como eu escrevi em 2015, que está faltando algumas coisas. Mas a essência dele está aqui. Então dá para você fazer, porque assim, vacina é dinâmica. Quando eu escrevi isso, a gente não tinha vacina de Covid e não tinha vacinação de dengue. Hoje a gente já tem, e eu acho isso um avanço fantástico no programa de vacina. Quanto mais vacina nós tivermos, mais a gente vai gostar de trabalhar. E você pretende seguir com essas obras, fazer novas edições? Não, nesse momento não, Nath. Me convidaram, eu fiz até fiz só um capítulo recentemente me convidaram para escrever o capítulo de um livro sobre vacina. Sim. Eu fiz para uma editora, para uma colega me convidou. Então, nesse momento eu fiz isso. Você tem outros livros que não necessariamente são publicados? Não tenho. Eu tenho coisas pontuais, mas não livros, não. E pesquisas científicas sobre a área? Já fiz pesquisa. A gente, o ano passado, fez uma pesquisa de vacinação uma dengue, apresentou num congresso que teve, a gente até ganhou o primeiro lugar em relação a isso. Então, eu acho que assim, enquanto você trabalha, você tem que estar motivado a estar pesquisando, a estar se atualizando, principalmente a minha área da saúde e a área da enfermagem muda muito, é muito dinâmico. Se eu não me atualizar, está na hora de eu me aposentar, mas eu acho que ainda dá para me trabalhar mais um pouquinho. Ah, sim, tá nova. Como é o seu dia a dia no trabalho? O meu dia a dia eu trabalho 6 horas, né? Ele é bem dinâmico, porque a gente se programa para uma coisa, de repente surge, porque eu trabalho no setor que chama vigilância epidemiológica e imunização. Então eu trabalho com as vacinas, mas eu trabalho também com as doenças preveníveis por imunização. Se tiver, por exemplo, um caso suspeito de poliomielite, eu vou ter que dar uma orientada, fazer a investigação junto com o hospital notificante e assim vai. Sarampo, cachumba, rubéola. Agora o meu setor tem uma equipe voltada exclusivamente para dengue e se precisar da nossa ajuda, do nosso setor, a gente tem que voltar porque realmente é um grupo. Então todo mundo tem que saber um pouco de tudo para estar atuando. Qual é a sequência? Você faz parte da coordenação de imunização. Né? Eu queria que você explicasse como funciona o trabalho de vocês. Então, eu tenho uma chefe, tenho uma diretora do departamento que cuida de diretorias epidemiológica, sanitária, Sereste, e tenho a coordenadora do grupo de vigilância, que é a minha chefe. E desses núcleos, cada um fica com uma função. Eu, como estou há muito tempo, eu fico com essa parte da imunização, que eu estou praticamente só na vacina há
acho que 34 anos trabalhando com isso. Então, mas assim, tem outras pessoas que trabalham comigo, porque nada, Nath, nada flui se você não tiver ajuda das pessoas, né? Você tem o pessoal da unidade básica que trabalha muito bem, né? O pessoal da unidade básica é fantástico nessa ação de vacinação. Por exemplo, se eu tiver crianças internadas dentro do hospital, eu tenho que treinar essa equipe, tanto do público como privado, para oferecer vacina para essa criança que está internada, não deixar de vacinar. Né? Assim, a gente tem alguns hospitais que fazem a vacina BCG e a vacina hepatite B antes da mãe receber alta, né? A mãe e o bebê receber alta, para quê? Para ela não precisar procurar uma unidade básica, só procurar os 2 meses na época de se iniciar a vacina de vacinação. Então a gente vai criando, vai tentando. Agora tem uma nova estratégia para fazer vacinação nas escolas, então tem que ter parceria nas escolas. Eu acho que essa vai ser fantástica, tanto para aumentar a cobertura vacinal, como a gente pegar esse público-alvo de adolescente que foge de agulha, né? Para fazer meningo ACWY, fazer vacina de dengue e fazer vacina de HPV, que é super importante. Como você diz no livro, né, no título, como cuidar dos filhos para não ter medo, né, da vacina, por que você acha que os mais jovens, enfim, qualquer pessoa, pessoas no geral, as pessoas têm esse medo, né, de se vacinarem? É pela agulha? Pelas consequências? Eu acho que nos últimos anos foi muita desinformação, muita notícia falsa em relação que a vacina era mais prejudicial, né? Que a vacina pode matar. Você vê muitas fake news. Eu, particularmente, quando eu recebo, eu encerro, eu nem compartilho esse tipo de coisa. Eu só compartilho informação que é correta. Né? Até quando me manda, falou, não me manda essas. Você deve ter recebido na época e essa questão do WhatsApp, como que é Instagram, que a gente o tempo todo fica antenado. Eu falo, eu bloqueio. Eu nem quero saber, porque eu acho que as notícias falsas atrapalham. A pessoa acreditar, né? Se uma pessoa fala uma notícia ruim, mentirosa, e aquilo pega, estraga todo um trabalho. Então eu nem sigo para frente. Para mim, eu só quero as coisas realmente corretas dentro da vacinação. E também foi a ideia que você teve de criar esses livros para tirar a parte de desinformação também para as pessoas, né? Para ajudar as pessoas mesmo nessa informação. Você está me perguntando, é interessante. Se você tem uma dúvida, procure um profissional de saúde, vá até uma atenção básica ou uma clínica privada, que hoje as clínicas privadas oferecem também várias vacinas que até a rede pública aqui não tem. Procure essa informação. Se é geriatra, conversa com o seu geriatra, né? Se é idoso, se é adolescente, conversa com o herbiatra. Se está gestante, conversa com o ginecologista, porque hoje o calendário de vacina, Nath, é desde bebê até 60 anos ou mais. Você tem calendário para criança e adolescente, você tem calendário para adulto, para idoso, para gestante, inclusive para situações imunoespeciais, chamamos Centro de Referência de Imunoespecial. Para quem? Eu fiz um transplante de medula óssea, eu preciso refazer, então você vai receber toda aquela orientação. Né? Hoje, em alguns lugares em São Paulo, tem o Centro de Medicina para Viajante. Tem gente que vai viajar, ele pode passar num centro desse para se orientar. Então, eu acho assim, tem dúvida, procura alguém que vai te passar uma informação correta. Quando você publicou esses livros, qual foi a recepção que você teve das pessoas, dos leitores? Eu fui muito bem acolhida, né? Eu publiquei aqui na minha cidade, eu moro em São José dos Campos, e foi muito afetivo das partes. Acho que até porque eu trabalhava bastante tempo com isso, eu tive uma boa recepção em relação a isso. Como você avalia a saúde do Estado, né? Nós temos o Instituto Butantan, que é dirigido, né, pelo governo do Estado, responsável pela criação, a gente tem alguns dados aqui. O Butantan ele produz 7 vacinas principais: raiva, HPV, hepatite A, hepatite B, influenza, trivalente, H1N1 e DTPA. Então, é um instituto muito importante, principalmente foi essencial na pandemia, né, com a primeira vacina a ser criada, né, ali naquele momento turbulento que a gente estava passando. Então, qual a sua avaliação perante a atuação do Instituto Butantan, da vacinação aqui no estado de São Paulo? Eu acho o Instituto Butantan maravilhoso. Em termos, eles não fazem só essas vacinas, também é a questão do soro, né? Do soro, dessa orientação de todas as doenças preveníveis.
Então eu acho que a cada produção dele a gente torce mais pelo sucesso, né? Os coordenadores do instituto, os gestores, eles são muito bem, sei lá, iluminados na hora que eles estão incentivando os seus técnicos nessa produção, né? Porque tudo que eles fazem e dão um toque tão especial que essas vacinas são fantásticas. Você vê agora quando se lançar essa vacina da dengue, uma dose só vai imunizar contra quatro vírus, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Então a gente só tem que parabenizar a coordenação do Instituto Butantan. É maravilhoso esse programa. E que continue assim sempre, Que continue assim, que continue produzindo, que continue fazendo mais pesquisas em relação à íngua, trazendo outras vacinas que são importantes, que tem um grupo muito, muito bom em relação a isso. Sobre agora uma informação, né, uma parte técnica, só para quem está nos assistindo entender melhor. Quais são as principais vacinas que qualquer pessoa precisa tomar e a idade certa, né, para cada uma? Então, por exemplo, se você for tomar a vacina do calendário dado em crianças menores de 5 anos, tem uma infinidade de vacinas, tem mais de 22 vacinas. Então, você tem que tomar BCG, a polio, a vacina pentavalente, que é uma vacina combinada com difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza tipo B, que é um tipo de meningite, e hepatite B, a VIP, que é a polio inativada, a pneumo 10, que é para pneumonia e formas graves até, né? A meningo C, que mais? Sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, vacina de varicela, e assim vai. Se for para um adulto hoje, se você me perguntar, ai, que vacina, se você não tivesse com a vacina em dia, eu falo, olha, é importante você tomar as vacinas de difteria e tétano, que protege, tomar dose de sarampo, cachumba e rubéola, fazer sua vacina de febre amarela, fazer sua dose anual de influenza, e assim vai. Algumas pessoas, por exemplo, as pessoas com 60 anos ou mais, que estão em instituições fechadas, a gente sempre recomenda a pneumo 23 para fazer essa pneumo. Fora isso, tem um leque de infinidade. Então, você tem um calendário para todas essas faixas etárias. Para a gestante, em cada gestação, ela tem que tomar uma dose de DTPA. Sim. Então, é super importante seguir o calendário básico de vacinação, em qualquer faixa etária. Sim. Você publicou em qual editora? Editora Ilha. Editora Ilha. É daqui da região mesmo? Não, é de São Paulo. São Paulo? É. Então, o livro está espalhado, tanto em São José dos Campos, quanto na capital paulista. Isso. Você fez um lançamento de publicação aqui e na capital? Em São Paulo também fiz. Minhas colegas de faculdade foram nessas vezes que eu fui. Foi. Você é professora também? Também dou. Agora eu estou sem dar aula, mas também já lecionei. Gosto bastante de lecionar, gosto bastante dessa interação do aluno-professor, né? Instiga você a estudar, está sempre atualizado. Eu gosto bastante. No curso de enfermagem? No curso de enfermagem. Como foi essa experiência? Uma experiência, assim, fantástica. Porque assim você acaba se atualizando o tempo todo para passar uma informação correta para os alunos, mas assim, já dei aula para alguns módulos da faculdade de medicina, já dei para fisioterapia, depende, às vezes eu recebo convite para fazer isso também, para falar dessa parte, dessa área de vacinação. E é bom porque você já lecionou, já foi professora, né, já atuou no magistério, então tem uma experiência, um cartucho maior, vamos dizer assim, para criar um livro, né? O que eu acho, Nath, é que assim, a gente só consegue ensinar se a gente começar com assistência, que nem na minha área, primeiro você tem que aprender a cuidar, fazer algumas coisas, para depois você aprender a gerenciar. Se a gente não tiver essa parte prática bem vivenciada, fica muito difícil você depois orientar as pessoas. E principalmente ter esse relacionamento humano, né? Isso, você tem que ter uma vivência. Na vida você tem que ter vivência para qualquer coisa. Tem alguma história marcante que você passou com algum paciente? Não, acho que até outros pacientes para mim têm um carinho especial. Todos que eu atendi dentro da sala de vacina, ou fora da sala de vacina, da época que eu me formei, tem são situações bem carinhosas mesmo. Não dá para citar um. Mas não tem nenhuma assim que te marcou mais? Não tem, Nath. Acho que tem várias situações, eu já vacinei pessoas em situações bem difíceis, que você precisa ter um acolhimento mais fácil, que tem medo de agulha, não gosta do meio social, então você tem que ter um cuidado maior nessas questões. É até uma psicóloga também, né? Não digo que seja, né? Eu acho que a enfermeira tem que ter essa questão dessa empatia, realmente, se colocar bem no lugar do outro. Eu acho que isso que move a minha profissão. Sim. Você fez algum trabalho social também
para as pessoas vulneráveis, por exemplo? Há muito tempo atrás, não, os meus filhos, quando eram pequenos, eles eram escoteiros e eu fui escoteira. Fui escoteira adulta. Depois eles cresceram, foram fazer faculdade e tal, aí eu parei de fazer isso. Como foi essa experiência? Ah, muito legal, participar com as crianças junto, hoje são tudo adulto, né? Sim. Mas foi muito satisfatório também. Mas foi relacionado à saúde? Também eu fazia nessa parte de escotismo algumas coisas relacionadas à vacinação. Você vacinava as pessoas, então? Às vezes a gente fazia alguns movimentos, levava eles para algumas ações na época que tinha campanha de pólio, para ajudar em fila e tal. Eu orientava assim, incentivava e às vezes a gente chegou até a levar vacina para fazer a aplicação da vacina neles mesmo, em campo. Aqui você explica no livro Sala de Vacinação, que é como se fosse um guia. É um guia técnico, né? É um guia técnico, esse é específico para profissional. Para os profissionais, né? Mas para nós, leigos, que não entendemos as teorias, né? Os termos técnicos da área de saúde, queria que você desse um panorama geral do livro, né? Ele é um livro de fácil acesso, né? Tá. Quando eu ponho até um termo técnico, mas eu escrevo de forma, o teto é uma parte da sala de vacinação, ele precisa ser arejado, por que precisa ter uma maca dentro? Ele é bem fácil essa questão. Quais são os utensílios que eu uso na sala de vacina? Eu preciso ter uma maca, eu preciso ter os insumos, né? A gente fala dos manuais aqui, quais são os manuais que eu posso estar me atualizando, o descarte do lixo da vacina, super importante. Ele é tratado de uma forma bem neutra, até para uma pessoa que não é, se leva a entender um pouquinho do que eu estou falando. E como ele fecha? Aqui? Uhum. Ele fecha, a gente encerrando que assim, tudo que a gente poderia estar falando dentro da sala de vacina, falando das referências, e eu fecho com que eu acho que a gente sempre tem que ter um checklist dentro da sala de vacina para você não deixar de esquecer nada. Eu tenho isso, eu faço isso na minha vida. Olha, hoje eu tenho que fazer isso, tal. E eu acho que a gente tem que ter, quando a gente trabalha, você tem que pontuar algumas coisas, ver se você cumpriu aquilo. Se você não cumpriu, você tem que concluir no outro dia. Para quem não sabe, o que seria esse checklist? Checklist é você checar tudo que você faz uma listinha daquilo que você precisa. Olha, hoje eu tenho que checar as câmaras de vacina, hoje é o dia de eu lavar uma câmara de vacina, hoje é o dia de eu solicitar vacinas, hoje é o dia de eu ver se o meu insumo está. E você vai checando, vai vendo se você teve tempo para fazer tudo isso. Para vocês, profissionais da saúde que aplicam, né, a vacina nas pessoas, quais são os preparos que vocês precisam? Eu acho que assim, primeiro, eu tenho que ter um ambiente agradável, né? Eu vejo se está tudo limpo, organizado, né? A lavagem das mãos correta. A gente tem que lembrar que quem trabalha em sala de vacina não usa luva, é a lavagem das mãos o tempo todo, não há necessidade, porque a gente não tem contato com esse sangue, né? Sim. Então a gente vai ver se os insumos estão certos, se eu tenho a quantidade de seringa que eu vou trabalhar para aquele dia, a quantidade de vacina, se está faltando alguma vacina, se está faltando ou está faltando porque de repente eu não pedi ou porque realmente está faltando, que às vezes se acompanhou como teve falha de vacina no estado, né? Teve assim algumas falhas que o estado não recebeu do ministério, faltou para o município, mas assim, é a questão de produção, não foi porque não foi enviado. Né? Foi assim, quando o estado tinha, ele mandava a quantidade que o município precisava e assim consequente, né? Então é isso. E quais são os preparos higiênicos que os profissionais precisam ter? Eu acho que a primeira coisa, Nátia, eu falo assim, lavar as mãos, né? Você está apresentável, você usa um jaleco, se você tiver cabelo comprido, tem que realmente prender o cabelo, não usar acessórios, usar poucos acessórios, se for usar um brinco muito pequeno, de preferência na sala, ter as unhas limpas, né, higienizadas, porque você vai lidar com outro. E a cada contato com o paciente, a cada coisa, você tem que lavar as mãos, porque cada paciente é uma troca da lavagem de mão. Senão você é um veículo de transmissão de doença. Dependente, se você tiver o uso da máscara também, agora não está precisando, mas teve uma época que às vezes você realmente tem que trabalhar com a máscara, né? Sim. E os pacientes? Os pacientes também, a gente tem que acalmar esse paciente, né? Olhar se a pele dele tá com sujidade, tá limpa. De preferência, hoje a gente não usa álcool. Se a gente vê que tá um pouco mais sujinha, você lava com água e sabão, espera secar para fazer os procedimentos adequados. E sempre falar, olha, eu vou vacinar no seu deltoide, eu vou fazer no vasto lateral da coxa, eu vou vacinar na sua região ventroglútea, e explicar como é esse procedimento.
né? E avisar, né, para a criança, olha, uma picadinha pode doer, você pode até chorar, só não pode puxar o bracinho, não puxa a perninha. É difícil, mas a criança a gente consegue fazer isso. Sim. No livro você dá dicas para os pais e até mesmo para os profissionais como lidar com as crianças? Bem, assim, que a gente não tem, mas você pode dar um diploma das crianças que completaram o esquema, o diploma, olha, você foi um herói hoje, você completou todo o seu esquema, você pode motivar com alguns brinquedinhos a criança, né? É bem legal isso. No livro você conta esses detalhes? Conto. Quais outros detalhes você traz? Não, eu acho que a gente trago também no momento de quando as pessoas, acho que tem uma parte aqui do livro que eu falo de que quando surgiu as primeiras fake news em relação à vacina, acho que a maioria das pessoas sabem que foi com a vacina tríplice viral, que ela dava autismo. E foi publicada numa revista internacional. Depois viram que a pesquisa desse médico era tudo mentira, era tudo falha. Teve que tirar essa publicação. Ele acabou perdendo o direito de exercer a medicina. E desde então, a gente vem trabalhando com essas questões das falsas informações a respeito da vacinação. Ficou muito tempo para a gente ter cobertura de sarampo, cachumba e rubéola. A tríplice viral é a vacina de sarampo, cachumba e rubéola. A gente tem altas coberturas por causa dessa informação que a vacina dava autismo. E a vacina não dá autismo nenhum, né? Você tem 42 anos, né, de carreira, de profissão. Isso, indo para 42. Como você avalia, né, ao longo dos anos, no início da sua carreira, lá atrás, para hoje, como foi esse desenvolvimento, né, da vacina, do entendimento da vacina, da importância, né, de estarmos vacinados sempre? Como então, você Nath, avalia? quando eu comecei, a gente tinha acho que 5 vacinas na rede. Hoje a gente tem uma infinidade, um calendário oferece mais de 22 vacinas e você tem que realmente se aprimorar. Porque senão você fica para trás. E acreditar e acompanhar essas mudanças. Eu só vi que assim, a gente na época da vacina já trabalhava com seringa descartável, mas quando eu comecei a gente tinha seringa de vidro. Seringa de vidro, você tinha que higienizar essa seringa, a sonda. Hoje, a maioria do nosso material é material descartável, né? Na sala de vacina você só usa material descartável. Você não tem outro tipo de material, você não repete esse material para outra pessoa. Então é importante. Uma coisa nova que eu acho importante, que hoje você faz a vacina, você mostra para o cliente, olha, essa é a sua vacina. Você aplica, daí você mostra, a seringa está vazia. Para ele ter certeza de que ele foi vacinado. Justamente por quê? Daquelas épocas da vacina do Covid, que as pessoas ficaram com muito medo. Sim, é importante ter essa transparência, né, com os pacientes. Sim, e ter essa segurança para ele ver que ele realmente está sendo vacinado, que ele está sendo imunizado. Que não estão mentindo, não estão aplicando uma falsa vacina, né? Que é aquela vacina. Por isso que é importante. Eu pego a vacina, eu aspiro na frente do cliente, mostro a dosagem, falo a via que eu vou aplicar, falo que pode acontecer eventos adversos, aplico com delicadeza, né? A gente, né, com firme, mas com delicadeza, e o que pode acontecer depois. Como é a chegada das vacinas para o seu setor, né, da coordenação de imunização? Então, as vacinas saem do laboratório produtor, vai para o programa de imunização do Ministério vem para uma central, que é a central que é o Estado distribui para os municípios. E daí, quando distribui para os municípios, a gente tem uma grade de distribuição para as ABS. No meu caso, a gente tem 45 unidades de vacinação, 40 UBS e 5 postos avançados. E distribui essas vacinas para todos esses lugares, para não ter falta da vacina. Falta, às vezes, o quê? Porque, às vezes, falta no mercado. Acho que você acompanhou, né? Algumas faltas de vacina que teve na questão da produção. Quando falta assim, a gente vai na imprensa, avisa, publica e fala quando vai ser retomada a questão do abastecimento. O governo do estado também, né? A nível estadual, ele sempre faz um calendário, comunica nas redes sociais. Faz o PEI, o Programa Estadual de Imunização. A gente aqui, o município, tem um ministério, mas a gente segue sempre o Programa Estadual de Imunização, sempre as regulamentações do Programa Estadual de Imunização. Porque eu tenho que prestar, né, essa questão de informação para ele. Até os dados, hoje os dados é inserido no sistema de informação, todo mundo tem esse dado disponível, acesso à sua carteira de vacinação. O meu município, a gente tem um sistema próprio há muito tempo, então a gente insere nesses dados, que vai migrar para o Estado, que vai para a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, que eu acho esse programa também do Ministério fantástico, essa informação de todos os dados está indo para essa rede.
Queria que você explicasse para quem está nos assistindo, não entende, esse programa estadual de imunização do governo do estado, que é muito importante, muito relevante, né? Então, a gente segue, tem o PROINI, que é o Programa Nacional de Imunização, que ele rege todos os outros estados, e a gente tem o Programa Estadual de Imunização, que tem o CVE, que, que norteia o que a gente tem que fazer. Lança alguns calendários específicos, dá alguma orientação, seguindo do Ministério da Saúde, mas a gente, assim, como você trabalha com as comissões tripartites, você tem que o Ministério passa para o Estado passa para o município. Então, a gente tem que dar essa devolutiva para o Estado, tem que ter essa parceria. Não só para vacina, como quando a gente fala de hanseníase, que agora a gente está no mês da hanseníase, a tuberculose, meningite, as doenças preveníveis por vacinação e todos os calendários das doenças de notificação compulsória. E todo mês tem alguma campanha, né, de conscientização, né, de prevenção às doenças. E vocês acompanham, né, esse calendário? Acompanha e faz. Assim, agora é o Janeiro Roxo, né, de prevenção da hanseníase. Janeiro Branco também, né, com relação à saúde mental. Essas campanhas são muito importantes. Nossa, né? Nath, eu acho que isso veio contribuir para a pessoa desmistificar e aceitar essas questões de doença, que tem de novo, que pode acontecer, mas que hoje você tem cura em relação a elas. Então, você fazendo o tratamento adequado, você vai ter cura para isso. É importante os profissionais estarem, como você, né, estarem sempre atentos, sempre dedicados, né, se atualizando às pesquisas, né? E trabalhos como esses de criação de livros são essenciais, né? Porque foge um pouquinho da parte técnica de saúde que a gente está acostumado, né? Muitas vezes as pessoas veem vocês profissionais só como técnicos, aplicadores, mas não, né? Vocês também são pesquisadores, né? É super importante essa atualização, Nath, seja na área que eu trabalho na saúde pública, seja na rede hospitalar, na rede da saúde mental, nas outras áreas da saúde, é extremamente importante esse profissional estar qualificado e ter essa informação. Muda o tempo todo. Vacina, no meu caso, né, que é a área que eu escolhi para trabalhar, é uma coisa que está sempre chegando, vacina nova, orientação nova, que nem a vacina do rotavírus, antes você podia aplicar até 3 meses e 15 dias, hoje fizeram um estudo, a gente pode a primeira dose até com 11 meses, depois... Então, assim, são coisas que estão chegando e a gente tem que está informando que nem não vai ter mais campanha de VOP, a campanha do Gotinha acabou, a última aplicação nossa foi o ano passado, saiu em setembro, daí ela entrou realmente a VIP na rotina, foi oficializada em novembro desse ano. A gente agora faz 3 doses de VIP em menor de 1 ano, um reforço aos 15 meses e depois encerra esse programa. Né? Porque olha o que a gente trabalhou com campanha de vacinação, né? Agora acabou essas campanhas de vacinação para poliomielite que eu estou falando, né? Mas para as outras continua, né? Deve ter campanha, com certeza, campanha de atualização de carteira, de caderneta de vacina, campanha de influenza, vai continuar sempre essas campanhas de influenza que são importantes, né? A campanha de influenza, se você me perguntar, foi uma das grandes descobertas que teve. Depois que você começou a vacinar de influenza, as questões do óbito relacionado à influenza diminuiu muito. Você pode ter alguma internação, mas é muito leve em relação a óbitos ocasionados, UTI que o paciente precisava. Porque são doenças que todo ano voltam, né? A gripe, por exemplo, no inverno, dengue no verão. Então, são doenças que se voltam, a gente sempre tem que estar atento, sempre tem que estar preparado e se vacinar, né? Isso, e assim, são doenças respiratórias. O contato é maior. E as pessoas, geralmente, no frio, fecham, vai andar de transporte público, em vez de deixar uma janelinha, não, fecha. Né? É super importante a gente ter isso, por isso que assim, usa máscara em algumas situações, né? Sim. Bom, nós estamos caminhando para o final. Para quem não conhece as suas obras, você gostaria de fazer um convite, deixar uma mensagem, né, de interesse? Eu acho assim, quem tiver interesse em ter algum conhecimento sobre os filhos, recomendo a leitura desse primeiro, né? Se é mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, cuidador, é importante estar lendo esse livro, né? Mas se não for a minha, tem outras obras de pessoas maravilhosas que tem. E esse aqui é para profissional específico de sala de vacina, que a gente trabalha da montagem da sala de vacina até o final, o que a gente faz numa sala de vacinação, né? E para quem quiser acompanhar você nas redes sociais? Eu tenho um Instagram, que às vezes eu não uso muito para... Às vezes é um Instagram meio pessoal, né? É M. Cris Alvarenga.
Às vezes eu ponho algumas informações de vacina, mas eu mesclo também com algumas coisas. Ainda não fiz um Instagram específico só para trabalhar desse assunto de imunização. Perfeito. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns Márcia. pelas obras. Obrigada. E sucesso cada vez mais aí na área de saúde, que é tão importante para nós. Tá, né? eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco e sempre divulgar vacinação. Lembre-se de todo mundo que está olhando, assistindo, atualizar a sua caderneta de vacinação. Na dúvida, procure um profissional que ele vai te orientar quais vacinas você está precisando tomar, tanto na rede pública como na rede privada. Perfeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço.